E agora vamos falar de vendas. Mas antes de falarmos de vendas, eu quero que você se questione internamente qual que é a área mais importante da sua empresa. Porque vendas não é a única área, certo? Você tem a parte produtiva, seja você um prestador de serviço, seja você um vendedor de produto, existe essa entrega, o delivery, existe o marketing, existe o financeiro, gestão de pessoas e por aí vai. Então, afinal de contas, qual que é a área mais importante da sua empresa? Aqui eu gostaria de fazer uma reflexão junto com você. Vamos supor que você, lá atrás, vamos lembrar, quando você nem tinha um negócio, você estava pensando em abrir um negócio. Você planejou, procurou um local, seja dentro da sua casa, 100% no digital, seja num ponto físico, você procurou um local. Você também deve ter pensado, para quem será que vai comprar esse meu produto, esse meu serviço? Vou chamar de solução. Para quem é essa solução? São questões que são muito importantes. E aí vem sempre a questão do dinheiro. E agora? E a grana? Quem que vai investir? Vou investir no capital próprio? Quando que isso vai retornar? Se eu não tiver dinheiro, aonde que eu consigo obter esse recurso? Você começa a fazer vários planos, várias ideias. E de repente você, decide abrir a sua empresa. Agora você tem tudo planejado. Você já sabe que, puxa, se eu não vender nada, eu já sempre vou obter dinheiro. No dia a dia ali você já tem um fluxo de caixa muito bem preparado para, 6 meses das minhas despesas estão garantidas se alguma coisa acontecer e por aí vai. Só que, pessoal, tudo isso que eu falei, ele é extremamente importante. Todo empresário ele precisa de um norte, ele precisa fazer um plano. Se ele não tiver um plano, a chance de dar errado é muito grande. Tendo um plano já é difícil, imagina sem plano. Porém, só planejar e não agir, a coisa também não sai do papel. Não saindo do papel, não adiantou de nada. É só uma grande ideia. Você, aliás, nunca vai saber se era realmente uma grande ideia, porque você não colocou em prova. Então, muitas vezes, pessoal, você ter alguma ideia que você testou, validou, é muito melhor do que outras boas e excelentes ideias. Por que isso? Porque por pior que seja aquela ideia que você colocou em prática, você aprendeu alguma coisa com isso. Você pode ter errado, mas aí você vai ajustar. Então, aquela velha história. Agir rápido, errar rápido, aprender rápido e mudar rápido. Não é mesmo? E aí vem aquela reflexão que eu comecei com você. Vendas. Cá entre nós, por melhor que seja o seu planejamento, se nenhuma venda ainda tiver ocorrido, por mais que a empresa esteja aberta, a empresa simplesmente ainda não existiu. Então, antes de tratar bem o cliente, o que você precisa? De um cliente. Então, a venda, ela é o início de tudo. A venda, ela nunca pode parar. A sua empresa pode estar num nível alto de sucesso. Amanhã você decide falar, cara, fechei o departamento de vendas. A partir de amanhã, ninguém mais vende nessa empresa. Você não tem mais um negócio. Você não tem mais um negócio. Ah, Cleiton, mas existe aqueles caras que o software as a service, que eles estão pagando uma mensalidade. Bom, você está vendendo. É que ele já pagou. Você está entregando. Porque se você realmente decidir não quero mais vender, não quero mais entregar, não quero mais, né? Aí, meu amigo, não tem mais um negócio. Eles não vão mais pagar para você. Então a venda é a porta de entrada para tudo. A pessoa compra, você entrega. Se ele nem comprar, não foi. Então, caros vendedores, esqueçam isso que vender é ruim, que vender dá medo, que vender dá vergonha, eu estou incomodando as outras pessoas. Não, venda. Todo mundo está se vendendo a todo momento.
Então a primeira coisa que você tem que colocar é na sua cabeça que vendas é muito importante para o seu negócio, é muito importante para a sua vida. Assim que você virar essa chave aí, já vai te ajudar em várias outras coisas. Porque você já não vai mais ver a venda como um mal necessário. Você vai ver a venda como a principal área do seu negócio. Bora lá? Então vamos. Então vendas, pessoal, é de fato aquilo que faz a sua empresa navegar, é aquilo que faz você ir para frente. E é em cima deste assunto que nós vamos conversar hoje. E eu vou focar muito na venda ativa. Venda ativa significa que você não vai ficar reclamando da política, da economia, do seu cliente, da sua família, que te atrapalha, te consome tempo, que não deixa você trabalhar. Não, você não vai mais reclamar de ninguém, de nada, porque você vai passar a fazer uma venda ativa. Venda ativa é que você não fique esperando que os outros venham comprar de você. Você vai até o seu cliente para vender para ele. E além disso, você vai fazer uma venda consultiva. Você não vai ser o vendedor chato que vai empurrar aquele produto, aquela solução, aquele serviço, goela abaixo. Você vai entender a necessidade do seu cliente e aí você vai vender de acordo com isso. Aí, você vai alavancar o seu negócio. Vamos lá? Vem comigo. Só que aí, antes da gente ainda iniciar de fato, eu tenho essa outra reflexão. Resuma em uma única palavra o que traz sucesso em vendas. Sucesso em vendas. O que eu preciso para ter sucesso em vendas? Pensa aí. Você já deve ter ouvido falar de N coisas. Cara, eu preciso do cliente, preciso de um pós-venda, preciso de um marketing, preciso ser comunicativo. Você já ouviu isso? Um bom vendedor é aquele que é comunicativo. Eu já ouvi muito isso. Aquele cara lá que é extremamente analítico, ele não consegue ser vendedor. Não consegue ser vendedor? São frases muito fortes, temos que tomar cuidado. Bom, você já deve ter refletido, você já deve ter pensado, imaginado, já deve ter colocado aí. Externaliza, vai, fala. Sucesso em vendas para mim é Não tenha medo de errar. A partir do momento que você fala, que você põe isso para fora, isso também te ajuda a fixar. Você também está ouvindo a sua voz aí, que é importante. Mas sucesso em vendas é prospecção. Por que prospecção? Independente do momento que você estiver, você vai precisar prospectar. Prospectar novos mercados, prospectar novos clientes. Às vezes você está vendendo para um ticket médio mais baixo, você quer um ticket médio mais elevado. Às vezes você está vendendo numa região e você quer ampliar a sua empresa para outra região. Às vezes você está no físico e quer ir para o digital, você está no digital, quer ir no físico. A todo momento você está querendo prospectar e precisando prospectar. Mesmo que essa prospecção seja para quem já é ou foi seu cliente. Não é mesmo? Então, prospectar é algo que você nunca vai parar. Prospectar é algo que você nunca mais vai parar. E aí, meu amigo, existem várias formas de você prospectar. Várias formas de você prospectar. Atualmente, com o marketing digital, isso é o que mais está em evidência. As pessoas, as empresas, o pequeno, médio, no geral, todo mundo quer transferir a responsabilidade do prospectar para outras áreas, outros departamentos, para o marketing digital. Parece muito fácil, né? Eu coloco lá na internet e atende uma série de pessoas. É importante, é legal, funciona, senão não estava aí. Mas vamos voltar um pouquinho lá no passado. O que era o outdoor? O que eram as propagandas de televisão? Era uma forma de prospecção.
Só que quando você assistia aquela TV no horário nobre, o horário nobre é aquele horário onde as pessoas mais estavam na frente da TV. Você sabia quem estava lá? Qual era o perfil daquele cliente? O que ele gostava de comprar? Muito difícil. Existiam métricas, formas de errar menos. Mas ainda, uma chance de erro era muito elevada. Aonde que o marketing digital tem ajudado? O marketing digital ele está conhecendo mais o cliente. Então ele está entregando para o cliente aquele assunto que ele quer ver, que ele quer ouvir, que ele se interessa. Tanto ele quanto os amigos dele, né? Aí vem a questão do ambiente, não é verdade? Você mora, vive, trabalha em um ambiente e você é influenciado por esse ambiente. E o marketing digital também sabe disso. Então o marketing digital ele é uma excelente ferramenta porque ele está indo diretamente naquela pessoa que tem uma chance maior de comprar. Só que você vai ver que tem aulas aqui para você aprender sobre tráfego, sobre marketing digital e por aí vai. Só que é investido muito dinheiro para atrair esse cliente que tem esse interesse de compra. Mas você já parou para pensar qual é a taxa de conversão? Isso vai depender, obviamente, de cada negócio. Mas em sua grande maioria, não chega a 1%. Quando chega a 1%, é comemorado. 1%. Então, pessoal, é uma excelente ferramenta porque é 1% de muita coisa, né? Você está falando com muita gente. Então, é 1% elevado em número, em quantidade absoluta. Mas é 1%. Então, gasta-se muita energia, muito recurso para atrair 1%. Mas é uma ótima ferramenta, funciona. E vai funcionar muito mais por muito tempo. Mas, pessoal, você usou lá o tráfego pago, que é justamente isso. Você paga para a plataforma entregar aquele seu marketing diretamente para aquela pessoa que você quer. Muitas vezes essa pessoa chega até você e aí o que você precisa fazer? Vender. Então, antes de você iniciar o tráfego, antes de você gastar muito dinheiro com tráfego, entenda também se o seu processo de venda está muito bem ajustado. Você vai conseguir atender esse cliente? Você vai ter tempo? Você vai ter método? Você vai ter ferramenta? Né? Isso tem que ser muito bem observado. Então, melhorar esta conversão é muito importante para que você gaste cada vez menos para ter mais resultado. Tá bom? Um outro ponto muito importante para prospecção é o networking. Por que o networking é tão importante? Porque antes de uma venda ocorrer, existe uma confiança. Eu vou ensinar vocês a como ganhar mais confiança ou demonstrar mais confiança e por aí vai. Mas antes de uma venda ocorrer, há essa confiança. E a partir do momento que você faz o networking, essa confiança aumenta. Porque você já viu aquela pessoa em algum momento. Se ela... Network nada mais é, pessoal, do que um grupo de pessoas onde você está fazendo net vem do inglês rede, working vem do trabalho. Então, é uma rede de pessoas que trabalham. Mas quando eu falo network aqui, não necessariamente são pessoas do trabalho. Não necessariamente você está lá tentando vender. O networking que eu falo aqui é você ser conhecido, é você ganhar confiança. Dentro daquele ambiente que você está convivendo, você não vai ser amigo de todo mundo. Você não vai gostar de todo mundo e não é todo mundo que vai gostar de você. Você é um cara que você se acha legalzão.
Você é uma mulher que você se acha legalzona. Porém, pessoas são diferentes. Pessoas têm perfis, gostos totalmente diferentes. E nós acabamos tendo mais conexão com pessoas que têm propósitos semelhantes, que têm gostos semelhantes e por aí vai. Imagina só que você é uma pessoa que não suporta música sertaneja. Você vai conviver diariamente com pessoas que só escutam música sertaneja e fazem questão ainda, não, música é importante, seja no carro, seja no churrasco, a todo momento. Você pode conviver com um ou outro, baseado em outros valores. Porém, se música é algo muito fundamental para você, talvez não seja essa pessoa que você vai manter mais relacionamento, mais contato. Então, quando eu falo em networking, além de ser uma rede de trabalho, é também uma forma de você conhecer outras pessoas, conectar-se a outras pessoas e ganhar confiança de outras pessoas. Então, o networking é uma das ferramentas mais poderosas de prospecção de clientes, porque acontece de uma forma leve. Você está simplesmente conhecendo as pessoas, seja na aula de tênis, de dança, na igreja, na escola, no grupo dos pais dos seus filhos, e, enfim. Qualquer mundo que você vive aí, você vive num mundo que existem algumas pessoas, alguma comunidade, alguns interesses em comum. Ali você está fazendo um network, numa confraria, num curso de culinária, enfim, tudo é networking, tudo é relacionamento, tudo é contato. E ali as pessoas estão te conhecendo. Então essa é uma ferramenta maravilhosa. Nós vamos falar uma por uma, não vou nem me estender muito aqui. Já vou começar, falando então um pouquinho mais do network. Você sabia que seu sucesso depende apenas de 15% de conhecimento técnico e 85% de network? Tira a foto da tela aí. Vai lá, pega um papel, uma caneta, um caderno. Vai ser importante para você, viu? Porque nós aprendemos falando, nós aprendemos anotando, nós aprendemos ouvindo e principalmente testando, vivendo aquela experiência, né? E o escrever é uma parte do viver. Então, pega lá o papel e caneta, dá uma pausa aí e bora lá. Mas olha isso como é importante. Então, networking é aquela sua capacidade de conectar-se a outras pessoas e gerar uma relação de confiança. Isso está escrito aí nas principais literaturas. Isso mesmo. Então anote isso, hein? 85% do seu sucesso depende de networking. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego pós-formado, era um momento ruim da economia, mas muito ruim. E quando eu entrei na faculdade, a notícia que aparecia na televisão era o seguinte: engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações. O engenheiro de telecomunicações que apareceu com o currículo aqui amanhã, não tem nem entrevista, já está contratado. Faltava-se muito no mercado. A telecomunicação, o celular, a internet, estava no início, começando a crescer, se desenvolver, tornar-se isso mais disponível para a grande maioria. Antes disso, eram poucas pessoas que podiam ter, era muito caro, ter celular era chique. Depois que eu me formei, a base instalada já tinha crescido muito, então não precisava-se tanto de engenheiro, né? E aí que um tio meu de São Paulo conhecia uma pessoa em Curitiba, eu tinha me formado em Curitiba, e essa pessoa resolveu me entrevistar por essa amizade. Fui lá, fui entrevistado, e ela falou: olha, Cleiton, aqui nós não temos vaga, não estamos precisando, mas tem um amigo que acho que vai poder te dar uma oportunidade. E aí eu fui lá.
Então, olha só, o amigo do amigo do amigo que aí me fez conseguir meu primeiro emprego lá pós-formado. Então, por melhor que tenha sido o meu currículo, por mais que eu estava ali distribuindo e tentando, headhunter e um monte de gente lá me ajudando, não tinha um amigo para me indicar. Minhas conexões eram muito ruins, minha família não é de Curitiba. Nós estávamos em Londrina nessa época. Fui lá só para estudar. Então, que empresas que eu conhecia? Quais eram os meus contatos? Né? Em Londrina, o mercado também já não estava aquela maravilha. Então, pessoal, olha só o poder do networking. Se não fosse o networking, será que eu não estaria tentando uma outra coisa? Era muito comum descendentes de japoneses irem ao Japão para trabalhar, enfim, talvez eu tivesse ido para lá. E aí minha carreira teria sido totalmente diferente. Entendem? Não existe melhor ou pior, diferente. Bom, vamos lá. Sabendo disso, 85% do dinheiro que recebemos na vida é network. Por isso que é muito comum, quando eu falo com as pessoas, como é que você obtém mais clientes? Ah, recomendação, indicação. Meu cliente indicando, vem disso. 85% do dinheiro que recebemos na vida é network. Quem disse isso é Nicholas Butman, não é o Cleiton aqui não. Esse dinheiro vem da nossa habilidade de causar uma boa impressão e estabelecer uma relação de confiança. Olha a confiança aí presente. Eu vou te ensinar a fazer network. Tem pessoas que não gostam muito. E aí vem essa pergunta aqui, ó, que é muito importante. Por onde começar? O que é mais importante? Aparência, essência ou competência? Imagina que você está andando no shopping center, existe lá uma loja, uma marca que você não conhece, nunca viu na vida, mas de repente a vitrine está linda, maravilhosa, muito bem colocado, aí você olha lá para dentro, nossa, loja impecável, muitas pessoas dão uma olhadinha no preço, né, para ver se aquela loja está dentro do seu perfil, né, pode-se assim dizer. E aí e aquilo tudo começa a te chamar a atenção. Você começa a olhar, passa uma vez, passa duas, de repente você decide entrar. Ao entrar, vai vir um vendedor conversar com você, vai explicar. Aí você vai começar a notar se esse cara está te tratando bem, se ele fala bem. Depois que você gostou da roupa, do atendimento, de todo esse ambiente, pum, comprei. Será que você vai voltar lá? Pode ser que sim, pode ser que não. O que vai determinar você voltar ou não? N fatores. Qualidade do produto, um pós-venda e por aí vai. Mas se você começar a ter vários relacionamentos com essa empresa, de repente você segue ela no Instagram, de repente você compra de novo, indica para uma pessoa, a pessoa vai lá e depois elogia. Cara, obrigado por ter me recomendado aquela loja, fui super bem atendido. E aí começa. E aquele vendedor que estava lá, puxa, não era aquele vendedor, mas de qualquer forma fui super bem atendido. E aí você começa a se conectar com a essência da marca. Então, pessoal, desses três, eu julgaria que o mais importante é a aparência. É a aparência. Por quê? Porque é a aparência que faz você entrar. Antes de você conhecer a essência e a competência, vem a aparência. Se nesse mesmo exemplo a gente voltar lá para trás, você está passando pela vitrine da loja de uma marca que você não conhece e nada ali te atrai. A forma como está posta lá a vitrine, a forma como o vendedor está sentado lá, largado em cima do sofá, nada te atrai.
tem vontade de entrar? Porque olhando preço por preço, daquele preço que está lá, tem várias opções que você inclusive já conhece. Por que você vai entrar num lugar desse? Que aparentemente não é um bom lugar. As pessoas não te atendem bem. Olha como é importante isso. E às vezes a gente esquece, não é verdade? Quando você vai iniciar um relacionamento, você vai sair com uma pessoa que você quer ter um relacionamento. Você vai, poxa, hoje eu quero conhecer essa pessoa, poxa, eu acho que puta, ela é bonita, me falaram bem, conheço um pouco sobre ela, quero conhecê-la mais, vou pegar minha pior roupa, vou descabelado, quero que ela conheça minha essência, porque eu sou assim no dia a dia. Tem gente que faz isso, a chance de sucesso é muito baixa, muito baixa. Então, primeiro vem, de fato, a aparência. Goste você ou não, é o que chama atenção. Você já deve ter ouvido falar, quando nós estamos entrando numa sala, você nunca viu aquela pessoa, 3 segundos, no máximo 7, é o suficiente para aquela pessoa já fazer vários, dentro da cabeça dela, já está te comprando já. Ou te excluindo da vida dela, né? Então, pessoal, a aparência, goste você ou não, ela é muito importante. Essa frase de a primeira impressão é que fica, ela existe por um motivo. Lá dentro do nosso cérebro, do subconsciente, nós estamos sim avaliando as pessoas a todo momento. Nós estamos sim pré-julgando as pessoas. Estamos sempre combatendo esse julgamento, inclusive. E muitas pessoas como que seria a palavra correta? Elas, estou esquecendo aqui o termo, mas você imagina algo, nos surpreende. Muitas pessoas nos surpreendem. Você faz um julgamento e aquele julgamento não se conclui, né? Ele não é daquela forma como você pré-julgou, mas você pré-julgou. Ali dentro do seu subconsciente você pré-julgou. Né? O seu tic e teco ali estão conversando e estão dizendo: esse cara aí é estranho, esse cara aí, olha isso. Aquela luzinha da confiança, ela está indo mais para cima ou mais para baixo, baseado no que você está vendo. Nós já vamos entender por que isso acontece. Mas o fato é que a vestimenta sua, vendedor, ela é importante. O seu sorriso, você chegar com alto astral. Ninguém quer fazer negócio com aquele cara que está para baixo, que ele está desanimado, que ele tem muita raiva, só reclama. Eu mesmo estava conversando com um prestador de serviço, um barbeiro. Falei: o que fez você sair do lugar onde você estava antes? O ambiente, o patrão. Ele chamou do patrão. Era uma pessoa que sempre estava muito nervosa, falava muito grosso, né? Não sabia tratar muito bem as pessoas. Corpo aberto, chegar fechado, colhido, corpo aberto, olho no olho. Fizeram estudos com vendedores pedindo a eles que a cada reunião você pontuasse para mim quantas pessoas de olhos azuis, verdes e por aí vai. Quero contabilizar a cor dos olhos das pessoas que vocês estão atendendo. Foi, obviamente, só um teste para que os vendedores prestassem mais atenção no olho da pessoa. Isso já aumentou a taxa de conversão. Mas não é para você ficar olhando parado ali, com uma coisa até estranha, né? Que o cliente ele olha para você e fala: meu Deus, o que é isso? Está me encarando? Né? Então tem que ter, tudo tem um limite, tudo em excesso faz mal, até água em excesso faz mal, né? Então tudo tem um limite, tá, gente? Mas o olho no olho, né? Você não ficar lá conversando com a pessoa, olhando para o outro lado. Isso faz uma diferença numa reunião de network. Então, muitas vezes, você sabe que network é importante, mas não está conseguindo bons negócios porque a sua primeira impressão não está correta. Outro ponto muito importante é você demonstrar interesse. Você não pode ser interesseiro. Você já deve ter ouvido isso é muito comum. Não pode ser interesseiro. Você tem que ser interessante.
Você tem que ser interessado. Esse é o poder dos 4 Is. Você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante e interessado. Veja que tem que ter mais Is bons do que Is ruins. Mas eu disse 4 e citei 3. Qual que é o quarto I? Tem que ser intencional. Então, quando você faz uma reunião de networking, ser intencional é muito importante. Você não está lá para gastar tempo, para perder tempo, para só contar a cor dos olhos. Não, você está lá para fazer negócio. Só que fazer negócio não é você ser um caçador de chegar lá, pô, quero vender para todo mundo, vendi, vira as costas e nunca mais olha para ninguém. Não. A partir do momento que, isso é até um gatilho de reciprocidade, a partir do momento que você se mostra interesseiro, mostra interessado no que a pessoa tem para fazer, precisa, como você pode ajudar, você pode ser uma ponte de ligação. Às vezes você diretamente não pode ser cliente, aquele serviço, aquela solução não tem nada a ver com você. Às vezes você não conhece gente da sua carteira, do seu contato que pode ser cliente daquela pessoa ou que pode ajudar aquela pessoa, mas de repente você sabe que aquele coleguinha que está lá mais ao fundo pode ter algum tipo de conexão de negócio, de perfil e por aí vai. E aí você une essas duas pessoas. Você então é uma ponte no relacionamento. Você une essas pessoas que têm interesse comum. E aí vai, então, de toda a reunião de networking, você prestar mais atenção em como ajudar. Pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Então, quando eu vou num ambiente que eu nunca fui, que eu nem sei quem vai estar lá, normalmente eu entro quieto e saio calado. Fico lá no meu canto, lá, interajo muito pouco. Já quando eu vou em algum ambiente que eu conheço as pessoas, eu já sou muito mais expansivo, natural, já eu me sinto mais dominante ali no meu mundinho, né? Só que, como é que eu vou corrigir esse problema? Né? Eu não posso ir numa reunião de network, não conhecer ninguém, não aproveitar nada, entrar quieto, sair calado. E aí, como foi? Ah, vou falar o quê? Ah, foi legal, a comida estava boa. Pô, gente, fui lá para me conectar com outras pessoas, não me conectei com ninguém. Então, eu costumo ser muito observador. Eu fico observando o que essas pessoas fazem, falam, como elas andam. Estou, de alguma forma, aprendendo algo. Estou, de alguma forma, buscando um ponto de conexão que eu posso fazer um comentário, uma pergunta, e aí, pum, fecha-se tudo. Né? De repente eu descubro que um conhece o outro, que também me conhece, e aí eu já puxei esse fio e já consigo me desenvolver. Então, quando você acha que não consegue fazer um bom networking, preste atenção nisso. Como ser mais observador. Como ser mais observador. Fechou? Vamos lá, hein? Então, ó, tô indo aí, como prospectar. Estamos falando aí do mercado X e outras bolhas. O que é isso? Mercado X são as pessoas que você conhece. Eu chamo de mercado da multiplicação. Porque aquela pessoa que já te conhece, ela pode falar de você para outras pessoas. Pessoas que você nem sabe. Ela está fazendo churrasco lá na casa dela, está falando de você. Ela está jogando tênis com outra pessoa lá que você nem sabe, jogando bola, enfim. Ela está lá do outro lado que você nem está perto e ela está falando de você. Então é o mercado de multiplicação. Isso é o mercado X. Liste essas pessoas. Quem são as pessoas que eu conheço que podem falar bem de mim? E aí você tem que aumentar esse mercado X. E aí que vem o network como ferramenta que vai te ajudar nisso. Então você vai furando bolhas. Ali eu coloquei outras bolhas. Eu me formei em engenharia elétrica, então convivi muito tempo com pessoas de engenharia. Depois eu fui para o mercado de papel e celulose. Só falava-se de papel, de celulose, de tecnologia para esse mundo. São bolhas que a gente convive. O que o mercado digital está fazendo? O que o comércio, o que a educação está fazendo? Eu não sabia.
Eu sabia o que a indústria está fazendo. Depois eu saí, pedi demissão, agora eu vou vender seguro de vida. No seguro de vida eu começo a furar várias bolhas, porque eu estou conversando com pessoas que têm atividades diferentes, que vivem em mundos diferentes. E como é que eu vou me comunicar, ganhar confiança com essas outras pessoas? Se eu também for provando coisas diferentes, se eu for perguntando, se eu for conhecendo, se eu for furando outras bolhas. Então, meus amigos, muitas vezes você tem que conviver com grupos de coisas que você nem gosta tanto. Mas vai lá experimentar, vai que você gosta. Eu falo muito isso para minha filha. Filha, você quer comer esse cogumelo Paris aqui? Não, papai, só quero aquele champignon lá que vai no estrogonofe. Pô, esse cogumelo Paris aqui é mesmo, só é forma feita que é diferente e tal. Começa a explicar para ela. Não, papai, não gosto. Mas você já provou, filha? Não, não provei. Como é que você sabe que você não gosta? Então, parece um absurdo, né? A criança, ela tem essa coisa natural de dizer que não gosta rápido, mas nós adultos também fazemos isso, né? A gente não gosto, não vou. Pô, peraí, mas já foi? Às vezes você foi até num momento ruim, você não estava bem, ou as pessoas lá não foram legais com você. Às vezes você tem que descobrir por que realmente você não gostou. Eu já fui em reuniões de networking que eu falei, não gostei, não vou mais. Eu falei, não, peraí. Recebi um outro convite de uma outra pessoa, vamos lá, cara, tá bom, vou por você. Chego lá, outra energia. A pessoa já me apresentou para outras pessoas, já fui recebido de uma forma diferente, já me senti mais pertencente. Então não é que eu não gosto, é que talvez lá na primeira vez as pessoas que estavam lá não quiseram se conectar comigo, ou vice-versa, não vou me lembrar, não interessa também. Então o não gostar é por alguma outra coisa, não necessariamente o evento em si. Então, vai lá, se dê a oportunidade de errar, né? Porém, não sai também atirando para tudo quanto é canto, perdendo seu tempo, né? Mas, na medida do possível, vá sim furar outras bolhas. Fechou? Vamos falar de funil de venda? O Cleiton começou a falar de venda. Eu estou falando de venda já, né, desde o início aqui, você que não percebeu, mas vamos lá, vamos falar de vendas, de funil de vendas. Então, pessoal, sempre começa com atração, que é a prospecção. As pessoas estão inconscientes, elas nem sabem que precisam de você. E aí você vai atraindo, seja por networking, seja por tráfego pago, orgânico, não interessa. Atração, você está atraindo, vai botando todo mundo no funil. Funil de venda, todo mundo conhece. Chegou lá dentro do funil de venda, você vai ganhar a confiança do seu cliente, ganhar a confiança das pessoas, antes de tentar fazer uma venda. Nós vamos já chegar nessa parte aí, existem técnicas para isso, inclusive. E aí realmente vem a conversão. A pessoa se torna seu cliente. Aqui você precisa fazer o quê? Agora começa uma outra etapa do funil de vendas, o ampulheta. Aí você tem que entregar. Tudo aquilo que foi prometido na venda, seja por você ou pela sua equipe, tem que estar lá com a entrega. Nós já vamos entender isso também. E o encantamento? Por que encantamento? Pós-venda. Será que você não quer que esse cara compre de novo com você? Encantamento. Evangelizadores da marca. Você quer que essas pessoas falem cada vez mais de você? Lembra do teu mercado de multiplicação? Né? O que acontecia muito lá com a Starbucks? A Starbucks, ela é o melhor café do mundo? Longe disso. Porém, a Starbucks, toda vez que você comprava um café, compra, né? Até hoje é assim, eles colocavam o seu nome no copo. Qual é o seu nome? Cleiton. E aí depois eles te chamavam pelo nome. Cleiton. Aí você ia lá, já postava lá no Instagram, nas suas redes sociais, já mandava para os amigos. Personalização, né? E você que passa a se tornar um evangelizador da marca. Olha aí, fazendo propaganda para a empresa.
Interessante isso, né? NPS, Net Promoter Score, é como as pessoas te avaliam. Aonde que você está acertando, aonde que você está errando, isso é muito importante. Dito isso, vamos entender aqui o que é CAC. Custo de aquisição de clientes. Olha essa fórmula. Custo de marketing mais custo de vendas dividido pelo total de novos clientes. Então, se você fizer exemplos aí com essa fórmula e começar a calcular, você vai notar que o melhor dos mundos é ter um custo cada vez menor, né, baseado aí no total de clientes que está crescendo. Então, seu CAC tem que ser baixo. Você tem que gastar cada vez menos com marketing e com vendas e aumentar cada vez mais o total de novos clientes. Então, olha como isso é importante. Mas, quando a gente traz para o funil de vendas, para o marketing digital, ou para o marketing em geral, o que normalmente acontece? Lembra do 1%? Então, gasta-se muito dinheiro com marketing, com vendas, na conversão, para apenas 1% daquilo se tornar novos clientes. Não 1% do dinheiro, mas sim da quantidade de pessoas. Mas você já entendeu aí que se você melhorar a sua taxa de conversão, isso vai ficar muito bom. Não é verdade? Então, por isso que você conseguir converter melhor os seus clientes, você vai ter um CAC mais reduzido, o que aumenta o seu lucro. Todo mundo quer lucro, certo? Se eu estou gastando muito dinheiro, mas não está convertendo em novos clientes, alguma coisa está errada, né? E aí fica aquela velha briga do marketing brigando com vendas. A culpa é do marketing, traz lead qualificado, já o marketing fala, cara, manda o lead qualificado, você que não converte. É isso aí. Que a coisa não está acontecendo. Fica esses dois departamentos ali de cima brigando entre si. E a coisa não acontece, a base de clientes não vai aumentando. E aí um outro ponto de atenção é o LTV, que é o Lifetime Value. O que isso quer dizer? É o tempo que o cliente continua como seu cliente. Então veja essa fórmula aí, ó. Ticket médio, média de transações e tempo de retenção. É uma multiplicação. Quero mudar de mercado. Por que essas pessoas pensam assim? A grande maioria. Sempre há exceções. Mas a grande maioria quer trabalhar com tickets mais elevados, high ticket. Por quê? Você tem uma média de transações mais baixas, porém o ticket ele é mais elevado. É isso. Então, quanto maior o lifetime value, o LTV, melhor é o resultado da sua empresa. Com menos se faz mais. Né? Mas será que a única forma de ganhar dinheiro é vender para gente que paga mais? A fórmula está provando que não. Tem também a média de transações. Então, aquela velha história. É melhor vender um imóvel de 1 milhão ou 5 de 500, né? Depende muito, certo? Do ramo. Se você está ganhando uma porcentagem em cima daquele bem e ele é sempre igual, tem mercado para todo mundo, essa que é a verdade. Supermercado, a média de transações é muito elevada, com ticket mais reduzido. Mas está aí, ó, as redes ganhando dinheiro pra caramba. Então é possível, certo? Então dentro do seu negócio aí, você também tem que avaliar para que lado ir. Nem sempre é na média de transações. Nem sempre é no ticket médio. Depende muito da sua solução. E tá aí uma forma também de vendas que você tem que prestar atenção. Qual é a característica do cliente que você quer? Não é verdade?
Aonde você vai direcionar o seu marketing? E ainda nós temos o tempo de retenção, que eu até citei um pouquinho antes ali, o Software as a Service, que são os serviços de assinatura. Então você garante que a pessoa está lá, ó, uma compra recorrente, está pagando uma mensalidade, ele está lá retido por um longo período de tempo. Então isso também é bom. Se você tiver várias pessoas pagando um valor razoável, aquilo fecha o seu custo, por exemplo. A imobiliária trabalha muito com isso, né? Ele tem lá o aluguel, né, que é um ticket médio mais baixo, porém tem uma média de transações mais elevada, o tempo de retenção, né, tem aquele velho contrato lá que pelo menos 12 meses você tem que ficar lá. Está trabalhando nessa característica aqui. Você pegar imóveis, né, comerciais, já precisa de uma média de um tempo de retenção maior, né, enfim, e por aí vai. Tá certo? Então, olhando essas duas fórmulas, com a adição desta terceira aqui, que é o churn, o churn nada mais é do que total de cancelados pelo total de ativos. Se você fizer vezes 100 ali, você vai ter uma porcentagem. Qual que é a ideia do churn? Imagina que você gasta uma grande energia, um grande recurso para vender algo, mesmo de mensalidade, mas aquele cara começa a cancelar. Você tem que fazer o trabalho todo de novo, não é verdade? Então, vender e perder também não ajuda. Por isso que o pós-venda, ele acaba sendo muito importante no seu processo de venda aí. Então eu contei toda essa historinha para vocês entenderem a importância do funil ampulheta, Por que eu estou falando disso? As empresas normalmente gastam muita energia e recurso aqui. Você viu lá pelo CAC que o custo de aquisição do cliente ele tende a ser mais elevado nessa primeira etapa. A pessoa não te conhece ainda. Você tem que ganhar confiança, você tem que atrair, você tem que converter. Já aqui embaixo, ele já é seu cliente. Ele já confiou, ele já comprou. E por que não então vender mais vezes para essa pessoa? Por que não fazer essa pessoa vender para você? Tá vendo aqui? Faça um encantamento. Torne ele um evangelizador da sua marca. Monitore e olhe o seu Net Promoter Score. Em cima disso, você vai escalar as suas vendas gastando menos. O custo de aquisição do cliente aqui ele é zero, ele já é seu cliente. Então por que não vender de novo para ele? O upsell, cross-sell. O upsell nada mais é do que você aceita a batata grande por R$2. Você está vendendo um produto maior por um ticket mais elevado. É o mesmo produto, ele só está pagando um pouquinho mais para ter um pouquinho mais. Você não quer taxa de entrega grátis, 15 dias, período de entrega grátis, com taxa zero, 15 dias. Você quer receber antes? Paga R$5. Eu vou te entregar, mas você quer receber antes? R$5. Certo? Você pode vender outros produtos também totalmente diferentes. Né? Já que você está comprando um cinto, você não quer levar um sapato? Cross-sell. Estou vendendo um outro produto que complementa aquele produto que eu acabei de te vender. Né? Então isso tudo acontece naquela pessoa que já é seu cliente. Não é mais fácil? Não é mais barato? Ele já está lá, ele já comprou, já te conhece. Então muitas vezes as empresas, você vendedor, esquece de olhar para isso. Não estou dizendo que você parar de adquirir novos clientes. Lembra que eu falei prospecção nunca vai parar, prospecção nunca vai parar. Mas não esqueça de prospectar também dentro da sua base de clientes. É mais barato, o CAC é mais reduzido. Fechou? Vamos aí para o passo a passo de vendas. Todo mundo esperava por esse momento. Passo a passo de vendas. Afinal de contas, Cleiton, como é que eu vendo mais? Qual que é o meu método? Como que eu começo?
Gente, primeiro você tem que ter contato com o cliente, por isso que eu expliquei da prospecção. Teve contato com o cliente, tem que haver um rapport. Rapport nada mais é do que empatia. Você fechar uma conexão de confiança com o seu potencial cliente. E para você ter um bom rapport, você precisa encontrar coisas que são comuns entre vocês. Então, fazendo algumas perguntas, você vai entendendo como é aquele cliente, o que ele gosta, aonde ele vive. Lembra que eu falei de ser um bom observador? Aqui você vai precisar ser um bom perguntador, se é que esse termo existe. Tem que saber fazer perguntas. Então, vendas, lembra que eu falei que uma das grandes questões também é você ser muito comunicativo. Mas ninguém fala, mas o mais importante mesmo é você ser um bom ouvinte. Saber fazer as perguntas certas, de uma forma correta, que você conduz o cliente a se abrir e a contar como ele é, sem você ser invasivo. Então, esse rapport ele é muito importante, você vai ter que prestar atenção em tudo. A palavra que o cliente mais gosta de ouvir é o nome dele, mas tomem cuidado. Tem clientes que não gostam de ouvir o nome dele por completo. Clayton. Eu gosto. Mas tem alguns nomes que eu nem vou citar aqui, porque alguns podem ficar com raiva de mim, mas tem alguns nomes que a pessoa não gosta. E ela fala mesmo, eu prefiro que você me chame. Vou usar o exemplo da minha filha, vou ser para um neutro, tá? Ela adora, ela se chama Caroline, ela adora o nome dela. Mas tem Carolines que preferem ser chamadas de Carol. Porque a mãe, quando ia dar bronca, falava Carolina! Então aquilo tornou algo ruim. Né? Então ela prefere carinhosamente Carol. Já tem pessoas que se ofendem. Por que você está me chamando de Carol? Você nem me conhece. Carol é para os amigos. Né? Então tente identificar isso. Identifique isso. Mas a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Isso chama atenção, né? Você está lá naquela multidão com a cabeça preocupada com N coisas dentro do aeroporto, de repente você escuta lá Clayton. Você já te chama atenção. É um gatilho. Né? Todas essas outras coisas são importantes. Gestos corporais, sorriso, prêmios e troféus, né? O que ele gosta de praticar, se é um cara competitivo ou não, perfil comportamental, apresentação, fotos. Tudo que está ali em volta do seu cliente são informações importantes e úteis para você fazer o rapport. Quando você não consegue, então numa reunião digital, você só está vendo a cara da pessoa ali, a sua cara dela e o gesto dela já mostra muita coisa, mas enfim. Você também vai poder fazer perguntas, copiar, contar história. Lembra que eu falei das recomendações? Se alguém recomendou aquele potencial cliente para você, qual que é a ponte de conexão entre vocês? Aquele amigo em comum. Então você tem que fazer essa relação. Ó, o fulano aqui, como que ele tá? Nossa, ele falou muito bem de você. Aonde que você conheceu o fulano? Começa a rodar em cima daquele ponto de conexão que você já conhece. Nós nos conhecemos jogando futebol. Aí, pô, você gosta de futebol? Aí você já tem um outro assunto, você já descobriu que o seu cliente gosta. Dependendo de como ele fala, nossa, eu gosto, adoro, eu já joguei campeonato isso, pronto, já é um cara que gosta, inclusive, de competir. Tá vendo como você vai conduzindo e tendo informações? E dependendo do seu negócio, você pode ir conduzindo o cliente também a você conhecer mais do perfil dele, pensando no seu negócio. Eu mesmo aqui, vamos falar de seguro de vida. Eu quero saber quem são as pessoas que dependem financeiramente dele. Então, eu vou perguntando, você é casado, você tem filho, qual a idade dos seus filhos, e por aí vai, tá bom? Então, dependendo do seu negócio, existem as perguntas corretas ali para você também fechar a conexão e ao mesmo tempo já ir descobrindo o que o cliente precisa em relação à solução que você tem a oferecer. Ok? O
O ponto que é muito importante, eu até diria que talvez seja o mais importante dentro dos passo a passos de vendas, seria essa análise da situação. Você não vai conseguir vender, ou não deveria, pelo menos, nem tentar, pode assim dizer, vender algo que a pessoa não precisa. Porque ele não vai ser um comprador recorrente. Então você tem que também descobrir qual que é a real necessidade do seu cliente. Em cima da necessidade que todo mundo tem, você só precisa conscientizá-lo, você só precisa descobrir. E como é que você faz a análise da situação? Perguntas. Sim, de novo, perguntas. Então você vai conduzindo o cliente como se fosse uma dança, perguntando para ele o que ele precisa, qual é a dor dele, qual é o objetivo, o que ele quer para o futuro, e por aí vai, até que você consiga, dentro da sua solução, falar, pum, aquele produto, aquele serviço, pá, encaixa e resolve esse problema aqui. O problema da pessoa não necessariamente é algo ruim. Ela pode estar querendo melhorar algo na vida dela, seja tempo, saúde, qualidade técnica, recurso, ferramenta, nossa gente, por aí vai. Autoestima, tem até coisas, né, psicológicas, e muitas vezes coisas que ela não sabe. Talvez você aí não sabia o quão importante que é a primeira impressão. Nunca parou para pensar que você pode estar perdendo negócios pela forma como você se veste, pela forma como você fala, pela forma como você aperta a mão. Tudo isso é importante. E aí, se eu estou vendendo um curso de oratória, por exemplo, eu posso descobrir, né, o que essa pessoa faz, se ela tem ou não dificuldade, onde eu posso ajudar. Será que ela já não perdeu algum negócio baseado na falta de oratória? E aí vem a solução. Então a solução, ela precisa ajudar o cliente em alguma dor, dúvida ou desejo que ele tenha. As pessoas buscam mais segurança, uma empresa com muita solidez. Então você aí dentro da sua solução, você precisa encontrar uma forma de apresentar ao cliente em que aquilo não é bom para você, e sim para ele. Aqui um erro muito comum que os vendedores têm, que eu já escutei, né? Como que você quer atender o seu cliente? Aí todo mundo responde, atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Existem algumas verdades aí em relação a isso, mas esse é um erro muito comum. Pessoas são diferentes. Se pessoas são diferentes, gostos diferentes, você tem que atender o cliente conforme ele quer ser atendido. Então, se o seu cliente fala mais calmo, mais pausadamente, você não vai chegar acelerando. Cara, você está num outro ritmo, numa outra energia, ele não vai gostar de você. Tá estranho aquilo. Ou ao contrário, a pessoa é tão acelerada, você tá lá calmo, devagar. Cara, ela não vê a hora de pular fora. Tá chato. Aqui a grande vantagem do digital, você pode acelerar, pode tornar mais lento, pode pular e ir para frente. Então, eu não sei quem tá aí. Eu preciso falar realmente, dar todos os detalhes, e a pessoa que não quer todos os detalhes acelera, vai para frente, vai pulando. Mas eu sei que isso acontece. Eu já fiz curso, assisto cursos, eu sei como é. Tá tudo certo. Mas no tete a tete, você tem que sim tentar descobrir como aquele cliente prefere ser atendido. Mesma coisa por WhatsApp. Tem cliente que prefere texto, tem cliente que prefere áudio, tem cliente que prefere ligação. Eu prefiro ligação. Eu quero fazer perguntas, eu quero que a pessoa me explique, eu me sinto mais confortável se a pessoa não ligar. Imagina você perguntar isso para o seu cliente, como você prefere ser atendido? Por ligação, por mensagem, por áudio?
Cada um tem uma forma, gente. Tá bom? E é claro que existem os perfis que são mais comuns, né? Que aí, se você não tem informação nenhuma, você pode seguir aquela linha. Pode fazer as 3 variações também. Eu tento ligar, não quis atender. Às vezes o próprio cliente diz, né? Me manda por aqui mesmo. Você vai mandando. Aí você vai variando entre texto, áudio. Se a pessoa também te manda um áudio, vai no áudio. Não, ela só manda texto. Cara, ela gosta de texto, né? Então, enfim. E vamos lá. Uma coisa que eu queria contar para vocês você vai construir a solução e como é que você vai apresentar essa solução. Então existe essa lenda aqui, as 1001 noites, que você já deve ter ouvido lá no Oriente Médio, né? O rei Shahryar e a princesa Sherazade. As 1001 noites é uma série de contos, né? Entre eles Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá e os 40 Ladrões, Simba o Marujo, por aí vai. Mas o interessante desses contos é você saber como isso nasceu. Nasceu do seguinte, né? Esse rei ele foi traído. E aí ele passou por uma decepção tão grande que ele prometeu para ele mesmo que ele não queria mais passar por isso. Então a todas as princesas, todas as mulheres que ele tinha relação, logo depois eles as matavam. Uau! É isso aí. São contos. Ele as matava. Só que aí ele conheceu a princesa Sherazade, uma mulher muito esperta. O que ela fazia? Sempre que tinha relações com o rei, ela contava uma história. Só que essas histórias, ela não finalizava essas histórias. Ela deixava sempre cenas do próximo capítulo, que você já deve ter ouvido. Visto muito, séries, filmes, isso é muito comum, novelas. Então essas cenas do próximo capítulo vai te prendendo, vai mantendo a sua atenção. E isso é um neuromarketing. Nós chamamos de efeito Zeigarnik, né? A Bluma Zeigarnik, lá em 1927, ela descobriu que nós, seres humanos, nós tendemos a lembrar e a pensar mais em tarefas não completas. É como se aquilo ficasse martelando na nossa cabeça, que seria o gatilho da incompletude. Então nós somos muito bons em ficar pensando em algo que ainda não foi finalizado. É claro que a princesa Sherazade, por que 1001 noites? Porque nessas de contar histórias, ela viveu 1001 noites. No final ela casou com o rei, deu tudo certo, final feliz. Mas isso, dentro do processo de vendas, ele também pode ser utilizado para prender essa atenção do cliente na sua solução. Então, essa incompletude desperta esse interesse no cliente em que ele precisa completar algo, está faltando alguma peça, eu preciso ver qual é essa solução que aquele vendedor está preparando para mim. Então, olha, eu vou criar um projeto sob medida específico para a sua família. Fez sentido essa apresentação para você? Fez. Então, eu vou coletar todos esses dados, essas informações. Na semana que vem, amanhã, tal dia, eu vou voltar aqui e vou apresentar esse projeto para você. Combinado? Combinado. Mas você não pode passar agora? Você não pode falar agora? Não, eu preciso realmente. É que tudo depende de várias informações, eu vou analisar, vou estudar, vai ser algo realmente específico para você, como uma alfaiataria, sob medida. Uau! Aí, num segundo encontro, a pessoa já vem mais preparada porque ele quer ouvir aquilo. Se ele tiver que fazer alguma pesquisa sobre você, sobre o contrato, uma série de coisas, ele vai ter esse tempo também. Pessoal, para alguns negócios, a decisão, a venda, ela tem que ocorrer logo. Mas, para uma venda ativa, consultiva,
Muitas vezes não. Naquela vontade de acelerar, você assusta o cliente, porque você dá muita informação que inclusive confunde a cabeça do cliente. O menos é mais. Quando você começa a colocar tanta informação, é tanta coisa para digerir, tanta coisa para pensar, tanta coisa para analisar, gente, não sei nem o que eu vou fazer. Pera, calma, parou tudo, preciso ir para casa e digerir isso aí. Talvez esse cara nem volta, você já entregou tudo. Isso acontece demais. Então aí fica lá o vendedor, poxa, passei todas as informações, o cara falou que gostou, mas agora nem me atende, nem me recebe. Você entregou tudo de uma vez. Cadê aí a incompletude? Então as empresas de marketing e vendas, elas utilizam muito isso, fazem você voltar. E eu sugiro que dentro do seu processo de vendas, você estude uma forma de fazer isso também. Mas como eu disse, há negócios que você realmente tem que gerar um senso de urgência e uma tomada de decisão rápida. Mas nem sempre é assim, tá? Então, pense muito nisso, né? Veja a princesa aí como foi. E aí, pessoal, vem os contornos de objeção. Por que eu trago contorno e não combate à objeção? Porque combate à objeção, imagina o que é objeção? O que é a venda? A venda, você e seu cliente, vocês estão caminhando juntos no objetivo comum. Vocês querem chegar na linha final, os dois felizes. Você fez uma venda e ele ganhou uma solução, ele comprou uma solução que ele buscava. Vai resolver alguma dor lá, dúvida ou desejo da vida dele. Beleza? Então é uma caminhada que vocês têm que fazer juntos. Objeção é um muro. Bum, vem muro na frente e vai atrapalhar todo o processo. Se você quiser enfrentar, combater, é dar soco em muro. É ficar batendo a cabeça na parede. Não é assim que se faz. Você contorna a objeção. A objeção, né, falando do muro, você pode pular, você pode furar, você pode cavar por baixo, enfim. Mas a ideia é contornar. Dar a volta. Seja pelo lado, por cima, enfim, dar a volta. Não tentar derrubar o muro na porrada. Isso gera um enfrentamento. Uma briga, uma discussão, fica aquela guerra, e aí pode ser que o seu cliente saia daquela reunião triste, chateado, bravo e por aí vai. Agora, quando você contorna, você tenta dar você não discorda daquele ponto do cliente, mas ao mesmo tempo você coloca um outro ponto de vista. Agora, pessoal, qual que é o momento de realmente contornar a objeção? No momento que ela aparece ou antes? Como é que você faz para não ter objeção? Eu costumo dizer que dentro da PNL, nós abrimos portas, janelas, que você escancara e conduz o cliente para aquela porta que você quer. Lembre-se, gente, toda técnica de venda não é para enganar ninguém. É para conduzir o cliente a tomar a melhor decisão baseada na necessidade que ele tem. Então, pega essa frase, não faça uma venda, faça um cliente, ok? Então, tem que ser genuíno. Se aquela solução não vai resolver, nem ajudar, nem melhorar a vida do seu cliente, esquece, ele não é o seu cliente ideal. Deixa ele ir tomar a decisão e fazer, seguir a vida dele. Agora, se ele é o potencial cliente para você, mas ele tem tudo para ser seu cliente, mas ele está com dificuldade de decidir, cabe a você ajudá-lo a decidir. Sem que isso atrapalhe você também. Porque o cliente, ele não percebe, não nota que a vida é muito simples, né? Você vai lá, oferece uma solução, ele não gostou, ele simplesmente pode falar, cara, não gostei, não é pra mim. Aí o cara dá uma insistida, mas às vezes, eu não gostei. Tá bom, cada um vai pro seu lado e acabou. Só que o cliente, às vezes, por um passado, não vem ao caso aqui, ele não quer te decepcionar, ele não quer falar que ele não, ou ele acha que
que, enfim, ele não quer encerrar aquele assunto lá. Talvez ele nem está completamente decidido que ele não quer. E aí ele fala, gostei, vou pensar. Ah, legal, vou decidir tal dia, vou te avisar. E ele não avisa, ele não responde, ele fica, né, te dando os pedaços, fica te pedalando, né, fica te jogando para frente, ele fica torcendo para que você se esqueça dele e não pergunte mais. Quanto que era muito mais fácil se ele já tivesse te dado a resposta e o negócio já tivesse encerrado. Mas as pessoas normalmente não são assim. Aí cabe a você descobrir a real objeção. Então, uma das coisas importantes no contorno de objeção é descobrir a real objeção, se é que ela existe, obviamente. Então, uma pessoa, é muito comum no seguro de vida, a pessoa falar assim, gostei, mas tem que falar com a minha esposa ou com o meu marido. Como eu já sei que essa objeção vai aparecer em algum momento, lá quando eu faço a minha primeira apresentação, ao final que eu coleto dados, agora eu vou criar um projeto sob medida para você, eu pergunto, além de você, quem mais precisa participar desta decisão? Ou ainda, para o seguro de vida seu, você decide sozinho ou você precisa da sua esposa ou do seu marido para decidir? Dentro de uma empresa, né, você tem budget, você tem orçamento para tomar essa decisão ou você precisa falar com algum sócio, diretor, gerente? Quem são as pessoas que vão decidir sobre avançar ou não nesse negócio? Então você está tentando descobrir quem são as pessoas que precisam estar na apresentação final para tomar uma decisão de avançar ou não. Para que você não escute essa objeção. Legal, gostei, agora eu vou falar com ciclano, fulano, beltrano. Um curto caminho. Essa é uma objeção que a pessoa quer fugir, quer escapar. Você nem sabe se eles vão analisar, se eles sentaram para conversar, você não sabe. E aí fica aquele negócio moroso, você não tem nem prazo, né? Então, a partir do momento que você apresentou, tenta descobrir quem as pessoas que vão decidir, tente colocá-las na próxima reunião e aí sim faça a apresentação. Então, esta objeção já não vai mais vir, não precisa falar com o papo, porque está todo mundo ali. Essa é uma, tá bom? Outra questão é como eu disse em PNL, você escancarar as portas para aquele caminho que você quer que a pessoa siga. Então vamos trazer aqui de novo o seguro de vida, mas nós vamos fazer analogia com várias outras atividades que tem por aí. Então, a pessoa para tomar a decisão se ela quer ou não contratar um seguro de vida, ela precisa muitas vezes confiar na companhia. Ela precisa muitas vezes confiar no que o vendedor está passando. Mas muitas vezes o problema é preço. Como eu trabalho num produto sob medida, eu posso ajustar o preço baseado no que ficar mais viável, que a pessoa achar mais importante daquele planejamento. Então, a pessoa fala, eu vou pensar. Você terminou a apresentação, você apresentou tudo, ela fala, eu vou pensar. Ótimo, você precisa pensar mesmo. É um projeto importante. Mas, você só pode estar com uma dúvida. Aí você pergunta para ela, você entendeu que esta companhia, esta seguradora, ela é a melhor que tem no mercado? Aí você, dentro do seu negócio, vai falar todas as vantagens que é fazer negócio com a sua empresa, com a marca que você representa, com o teu consultório, com a sua clínica. Você vai falar muito da marca, da empresa. Quantos anos você tem no mercado, blá, 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 blá. Você fala, não, sim, entendi, ficou claro. E você? Gostou do Cleiton? Tem que gostar um pouquinho do Cleiton, né? Eu estou te passando várias informações aqui, você confia que eu estou trazendo a melhor solução possível de acordo com a tua necessidade? Você está confiando no tratamento que eu estou te pondo aqui? Você está confiando que esse produto é o melhor para essa ocasião? Você está, enfim. Você está elevando a sua autoridade como apresentador daquela solução. Não, Cleiton, gostei de você, acho que você me explicou muito bem, legal. Então você validou essas duas coisas falando, então só pode ser uma coisa. É preço. Então olha que condução interessante, né? Você fala para o cliente,
Não, você quer pensar? Com certeza. Você só pode estar com uma dúvida. Aí você elimina uma, elimina a segunda. Então, é preço. Então, aquela pessoa até se alivia, sabe? Ela, lá no subconsciente, ela fala, é preço, Cleiton, é preço. Está me incomodando, é preço. Não preciso estudar, né? É preço. Se é preço, a gente ajusta aqui. A gente tira, diminui, você explica as regras lá do que dá para fazer dentro das suas condições, forma de pagamento, De repente você pergunta para ela: se a gente resolver esse problema do preço, você se torna meu cliente hoje? Olha que poderoso isso. É preço. É preço. Se a gente resolver o problema de preço, você se torna meu cliente hoje? E aí você resolve o problema do preço, prazo, forma de pagamento, e aí vai. Ou ajusta a proposta, traz uma outra opção mais em conta, enfim, você resolve o problema. Terceiro e último aqui, hein? Já vai valer tudo que você pagou, hein? Imagina só o cliente, sabe aquele negócio de o combinado, né, cara? Então você está lá fazendo antes de você iniciar a sua apresentação da sua solução para o seu cliente, você fala para ele o seguinte: ó, Cleiton, eu vou te apresentar a nossa solução baseada em tudo aí que você trouxe para mim. Mas vamos combinar uma coisa? Se eu te apresentar aqui, você no final fala assim: nossa, não tem nada a ver, não gostei. Aí você vai me falar, tá tudo certo. Eu nem vou insistir, porque realmente minha solução não é para você. Eu vou entender tranquilo. Beleza? Porém, se você gostar, você se torna meu cliente hoje. Uma terceira opção é que talvez você goste, mas por alguma coisa vai atrapalhar você se tornar meu cliente hoje. Seja prazo, seja formas de pagamento, seja preço, mas aí você vai me falar. E aí a gente vai tentar chegar num consenso. E chegando num consenso, você se torna meu cliente hoje. Combinado? Combinado. Amigo, se você combinar isso com o seu cliente, seu potencial cliente, ele não vai ter a cara de pau de no final ele falar: vou pensar. Sempre tem as exceções, mas é muito difícil. Ele vai tomar uma decisão. Ele vai dizer se é para ele vai dizer se ele quer e ele vai dizer se precisa ajustar. E acabou. Então você não fica com aquele cara te incomodando, você achar que ele vai fechar e não fecha e por aí vai. Não fica lá dentro da sua base de potenciais clientes te enganando, você se enganando, você achando que pode contar com ele para fechar sua meta e não pode. Ele já tomou uma decisão e acabou, cada um vai ser feliz por um lado e beleza. E no final ainda você pode até deixar uma incompletude. Você não gostou, legal, fecha tudo, guarda, você não vai ser meu cliente, eu já entendi. Mas só por uma melhoria minha aqui, no meu processo de venda e tal, o que realmente te incomodou que você viu que essa solução não é para você? Agora, de repente, você está aprendendo com isso para tentar melhorar para um outro processo, às vezes ele não gostou de você, enfim. E às vezes você pode descobrir uma objeção que ele não está querendo te contar, que ele não está vendo como resolver, que ele não tem, tipo assim, na cabeça dele é: puta, gostei pra caramba, não é pra mim, só que o não é pra mim, na verdade ele só precisa de 6 meses para pensar. Cara, eu só preciso de 6 meses, porque daqui 6 meses vai entrar um dinheiro não sei o que, da venda não sei o que, e daqui 6 meses... Então, se você descobrir por que ele está te descartando também, é importante, porque às vezes esse cliente pode voltar a se tornar seu cliente daqui a um ano, daqui a 6 meses, já aconteceu muito comigo. Cleiton, agora eu não consigo, mas se você me ligar daqui a um ano, se for um bom momento, nós vamos fechar o negócio. E dito e feito, batata. Um ano depois, a pessoa se tornou meu cliente. Poderoso isso, né? Depois vem o encantamento. Fechou o negócio, pessoal, tem que entregar com excelência. A Disney é muito boa nisso. Muitas vezes
é até um lema lá dentro, né? Não é nossa culpa, mas é nosso problema. Então, mesmo que eles não tenham causado, que, né, o cliente obviamente cometeu um erro, eles vão lá e resolvem como se a culpa fosse deles, tá? Até, não sei, quem já foi na Disney, tem todo aquele estacionamento que você vai estacionando sempre em ordem de chegada. Então, muitas vezes, são muitos carros que tem lá, tem várias marcações de onde você parou, mas muitas vezes as pessoas esquecem, né? Agora, baseado no seu ticket lá do estacionamento, consta lá o horário que você chegou, às vezes, né, o débito do seu cartão de crédito, enfim, eles têm como monitorar pelo momento que você chegou, aonde está seu carro. Porque eles sabem, né, como foi sendo realizado o preenchimento daquelas filas lá de carro. Então, cada detalhe desse é para atender melhor o cliente, mesmo que eles não tenham culpa nenhuma com aquela falha, né, seja uma responsabilidade do cliente, mas eles tentam de alguma forma atender bem o cliente. E Disney é um lugar que você vai, onde todo mundo odeia fila, ninguém adora. Ai, que gostoso, tem uma fila lá, vamos ficar aqui na fila. Ninguém gosta disso, né? Então, só que é um local onde você paga caro pra caramba, desculpa essa palavra, você paga muito caro, só que você vê muito valor. Você fica horas na fila, que todo mundo odeia, mas você sai feliz de lá. Então, olha quanto encantamento não tem aí, na verdade. E lembra lá do funil ampulheta, né? Então o encantamento nos ajuda também a vender novamente para a nossa base de clientes, tá? E eles vão melhorar o seu Net Promoter Score, onde vai fazer uma venda orgânica para você. Gente do céu, hein? Quase chegando no final, aguenta aí. E você ainda pode pensar como vender se eu nunca vendi nada. Olha que crença limitante. E aí eu sempre faço essa pergunta. Quem que tá certo aí? O loirinho ou o moreninho? Não é verdade? Ali já deu para entender, né? Um vai dizer que é 6, outro vai dizer que é 9. Ambos estão corretos baseado no ponto de vista. E aí vem, pessoal, algo que é muito importante, vai mudar a tua vida aí. Tudo aquilo que você sofreu ali achando que não é para você, que vendas é gente chata, que eu estou oferecendo algo que ninguém vai gostar, eu nem vou falar com aquele cara porque aquele cara não vai querer me receber, esse cara não é potencial cliente para mim. Quantas vezes eu cheguei em loja que a pessoa não me atendeu bem, achando que eu não sou potencial cliente para ele, e eu fui lá, comprei na concorrência algo do mesmo valor ou até maior, ou até vice-versa, entendeu? Então, a gente não sabe quem está lá do outro lado. A gente não sabe de onde ele veio, como ele veio, por que ele veio, né? Por que está vestido mal. O cliente tem que ser bem tratado a todo momento, tá bom? E aí você precisa ressignificar algumas coisas. Tem coisas da natureza, uma árvore é uma árvore, gente, não tem como questionar isso, né? Uma vaca é uma vaca, é um mamífero, está lá. É um fato, um fato. Só que baseados nos nossos sentidos, aqui eu vou falar dos 5 principais, mas na realidade são 8, os nossos 5 sentidos, né? O olfato, a visão, a audição, o tato e a gustação, nós damos significado às coisas. Então, desde bebê até a idade, aí, até o momento que você tem hoje, tudo que você experimentou, viveu, viu, ouviu, sentiu, provou, você criou um significado, uma emoção. Se isso é bom, se isso é ruim, triste, feliz, raiva. Então essas emoções, elas vão sendo trazidas para você baseado no significado que algumas coisas representaram para você, baseados nesses 5 sentidos principais. E dentro dessa emoção, te deu algumas crenças. Dentro dessas crenças, você tem um comportamento. Então você muitas vezes pode achar que você não merece.
Você pode achar que você não consegue. Você pode achar que você não é comunicativo. Você pode achar que não sabe vender. Você pode achar tanta coisa, mas tanta coisa, que vai gerar um comportamento de você mesmo e contra você, que nada mais é que você ressignificar. Você parar para analisar e pensar. Vamos falar do marketing de novo, lá atrás que eu comentei? Então você precisa prospectar. Você acha que não vende bem. Você vai lá e terceiriza então a responsabilidade para o marketing. Cara, eu preciso melhorar, preciso vender mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso prospectar. Ah, mas puxa, nesse meu trabalho aqui, o problema é no marketing. O marketing não traz gente boa, não traz gente qualificada. Eu não conheço as regras. Você está dentro de uma empresa, eu já escutei muito isso. Você está dentro de uma empresa, ou você é um franqueado de uma empresa, um representante de uma empresa, e por que você não faz marketing digital, fulano? O fulano fala, porque eu nem sei a regra do marketing digital. Eu nem sei quais são as políticas, o compliance, Eu falei, gente, mas eu não falei de você fazer o marketing digital da empresa. Eu falei para você fazer o marketing digital de você. Por que você é um bem vendedor? Por que você não pode... por que fazer negócios com você é melhor do que outros? Você não pode falar, você precisa falar de marca, mas você pode falar de solução. E aí, quando alguém te chamar para conversar, a solução que você tem é daquela marca que você representa. Então, era realmente um motivo para ele travar, para ele parar, para ele não fazer, para ter aquele comportamento? Outra coisa que é muito comum, vamos fazer um regime. Eu quero fazer uma dieta, quero melhorar, quero praticar mais exercício. Tá bom, vou começar na segunda. Por quê? Por que você não pode começar hoje? Você não pode começar amanhã? Por que tem que ser na segunda? Todo dia é dia, se você quiser mudar. Quem que criou essa regra? Quem que moldou esse comportamento em você? Olha que louco. Se você entender esse ressignificar, você vai prosperar. Independente do que você quiser fazer. Você vai se tornar protagonista e deixar de ser vítima. Tudo que der errado, você vai parar, vai analisar, vai pensar, peraí, por que eu estou achando que o problema é o meu carro? Por que eu estou culpando isso aqui? De fato vamos eliminar o carro. Vamos supor que eu tivesse com uma Ferrari aqui. Será que eu teria fechado o negócio? Teria mesmo? Será que não é melhor você, olhar para a técnica que você usou? Como você se portou? Às vezes o cara nem viu o carro que está chegando. Então, olha muito bem aí como está sendo o seu comportamento baseado nas suas emoções e crenças. Tá bom? Gente, fechei tudo aqui relacionado à prospecção. Mostrei várias coisas. Um ponto comercial ali é um negócio interessante. Ponto comercial, olha como é importante a prospecção física também, o ambiente, O ambiente. Se você está num local onde tem um fluxo grande de pessoas e seu produto é para aquele tipo de público, o ponto comercial é muito importante. O ponto comercial sempre é importante, tá? É que às vezes ele precisa estar numa grande via e às vezes ele precisa estar num local mais retirado, com um bom estacionamento. Tudo isso depende muito do público que você quer atender. Às vezes o seu ponto comercial é no digital. Então tudo depende do público, do seu produto, quem é seu cliente ideal. Então não se esqueça também de não tentar vender para todo mundo de qualquer jeito. Você tem que ter um discurso que você pode moldar para diferentes clientes, mas existe o perfil do cliente ideal, que é toda a sua comunicação é voltada para ele, é para aqueles lá que você quer atrair, que é a prospecção. Então a prospecção e a atração de negócios é do cliente ideal. Então você tem que ter muito bem definido quem é o perfil do cliente ideal. Senão, você também está atraindo clientes que não têm grandes potenciais para ser o seu cliente, a sua comunicação, a sua apresentação nem está ajustada para aquele cliente que está vindo, e aí você está perdendo o negócio, você está aumentando o seu CAC,
está baixando o seu LTV e às vezes é porque você está procurando no lugar errado ou de forma errada, tá bom? Lembre-se disso. Bora lá! Donald Hebb, esse cara, esse canadense, ele disse uma coisa muito importante. Neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais e a se fortalecer. Isso tem muito a ver com o comportamento que eu citei. Então nós somos muito bons em seguir regras, né? Tá vendo lá? Ó? Neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais e a se fortalecer. Então, por mais que a gente, sabe o hábito? Por mais que a gente fique praticando sempre aquele hábito, e ele é ruim, a gente vai ser muito bom em fazer coisas ruins. Se ele for bom, nós vamos ser muito bons em fazer coisas boas. Então, vem lá o poder do hábito, baseado nisso daqui. Lembra do comportamento que eu falei lá de iniciar o exercício? Mesma coisa. Então, note que quando a gente está dirigindo, tem o semáforo lá, a luz vermelha acende, você para. Então, o nosso comportamento é regido por essa regra, que nesse caso ela é útil, né? Para a regra do trânsito fluir bem, quando está vermelho para um, está verde para outro, isso ajuda no fluxo lá de carros. Mas olha como o nosso comportamento ele é mudado baseado numa cor. Você vai no restaurante e está lá uma placa reservado, você tende a não sentar ali, porque está reservado para alguém. Se você sentar, você vai tomar uma bronca, alguém vai vir, vai te tirar, ó, está reservado, você tem que ir para outro lugar, papapá. Então, você já sabendo disso, por uma placa, o seu comportamento é nem tentar sentar, já é ir para outro lugar. Então, regras são criadas e regras conduzem o nosso comportamento. Porque neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais e a fortalecer. E aí, meus amigos, que vem você aí que precisa criar bons hábitos. Então, por que alguns vendedores desistem no meio do caminho? Por que eles não têm sucesso? Porque eles não persistem por tempo suficiente. Eles não criam hábitos que levam eles até ter sucesso. Olha que forte isso, olha que poderoso isso. E quem disse isso foi Donald Hebb, tá? Leia esse livro, The Organization of Behavior. Vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Então, a base neurológica do comportamento humano é resultado de padrões de atividade neural do cérebro. Quanto mais a gente faz aquilo, né, a gente fica bom naquilo. E aí vem essa questão da plasticidade cerebral e o Pareto. Você já deve ter ouvido aí que 80% dos nossos efeitos, né, do que a gente faz no dia a dia, representa 20% do nosso resultado. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa mudar tudo. 20% do que a gente faz é que causa aí 80% do nosso resultado. Então, muitas vezes, você precisa ajustar pequenas coisas e pum, já tem um resultado enorme. Essa é a mágica também da venda. Em vendas, aprender 1% pode representar um resultado de 10 vezes mais. Você recebeu tanto conhecimento ao longo da vida, muitas vezes espalhados, e você só precisa de uma coisa para, fechar, conectar, ligar tudo e ficar claro dentro da sua cabeça o que você precisa fazer. Talvez uma das coisas que eu falei aqui, de todo esse conteúdo, tenha virado uma chave importante aí dentro da sua cabeça. E para que você não fique louco tentando achar que você precisa jogar você fora e modelar de novo, foca no Pareto 80-20. Todo mundo fala, regra do 80-20, regra do Pareto. Gente, foca naquilo que vai te ajudar. 20% apenas do que você faz traz 80% de todo o seu resultado. Então, onde você vai pôr energia? Isso ninguém fala, né? Mas é aí que está uma das grandes chaves do sucesso. Tá bom? Vou até te ajudar aqui a como ser mais produtivos. Então, baseado nessas regras bobas que a gente cria, a gente começa a ser menos ou não produtivo. Tá bom?
Então você já entendeu que você é dono da regra, você pode criar regras diferentes, como eu disse. Você não precisa iniciar uma dieta ou prática de exercício físico a partir de segunda-feira. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você não precisa mudar a meta da sua empresa no ano que vem, nada disso. Você pode fazer isso hoje, amanhã, agora. Tá? Quem quer mudar já mudou. Né? Não fica colocando, vou parar de beber daqui 15 dias. Não, se você quiser parar mesmo, para agora já. Pô. Né? O que vai mudar se começar em 15 dias? Você só vai perder tempo, você vai postergar o resultado que você vai colher daquilo. Enfim. E uma das ferramentas baratas que ajuda muito a sermos mais produtivos é a agenda. A agenda, de você marcar os seus compromissos. A partir do momento que você enxerga a sua agenda, você sabe se ela é produtiva ou não. Você sabe qual que é a reunião que você vai ter amanhã, na semana que vem, quantos que podem fechar, qual que é quente mesmo. E aí você não fica colocando naquele horário comercial distratores. Coisas que estão certas, você tem que fazer. Aquela velha frase, você está fazendo a coisa certa na hora errada. Eu preciso fazer isso? Preciso, mas agora, será que agora que o horário comercial não deveria estar em contato com o cliente e essa proposta que eu estou preenchendo não poderia ser depois? Ou enquanto o cliente desmarcou, eu não tenho mais nada para fazer, estou lá, vou ficar parado sem fazer nada? Não, você pode adiantar alguma coisa. Quando você tem a ciência, quando você enxerga a sua agenda, isso vai te ajudar a agir mais rápido. Você tem a noção do todo. E somando a distratores, tem uma outra coisa que é importante também, dentro dos distratores. Distratores, isso aí que está na tela. Por exemplo, redes sociais, filmes, tudo que acontece em volta de você podem ser coisas que tiram a sua atenção. Tá? Então, se você tem uma dificuldade com o celular, com rede social, deixe ele mais distante de você, para que você tenha até preguiça mesmo de ir até lá. Né? Então, outra coisa que é um distrator são atividades que não estão diretamente ligadas ao seu negócio que você fica fazendo. O empresário ele não pode ter medo de pagar pelo sucesso. Então o Cleiton aqui, ele ganha dinheiro vendendo seguros de vida, cursos e treinamentos. Então, eu tenho um time de assistentes que faz toda a parte burocrática para mim, para que eu não precise me preocupar com isso. Então, eu tenho contato com o cliente, eu pego a necessidade do cliente e preenchimento de sistema, burocracias, entre outras coisas, eu passo para a minha assistente. Então, não é a atividade principal da minha empresa. Com isso, eu elimino distratores. Eu elimino coisas que não estão diretamente ligadas ao resultado da minha empresa. E muito provavelmente, você vai estar até contratando ou terceirizando para alguém que sabe fazer melhor do que você. Então vai ter até mais qualidade e o resultado da sua empresa vai crescer. Pense muito nisso. O que dentro do seu negócio não é essencial e você pode terceirizar isso. Também tem a questão do somando hábitos. Eu gosto muito de ouvir podcast, assistir conteúdo, mas por que não fazê-lo enquanto eu estou correndo? Por que não fazê-lo enquanto estou lavando louça? Por que não fazê-lo enquanto alguma coisa que permite a soma de hábitos? Então pense nisso também. Se você não está ali, se você não quiser ser produtivo, gente, se você está feliz com o resultado que você tem, esquece isso. Joga fora. Fica lá no rádio escutando a musiquinha, tá tudo certo. A gente precisa relaxar. A gente precisa curtir. Só que eu acho, tenho certeza, aliás, que para tudo tem sua hora certa. E existe o balanço. Eu faço churrasco, escuto música, não estou toda hora pilhado ouvindo conteúdo, não é isso? Só que em alguns momentos que eu posso ouvir conteúdo, eu escuto conteúdo. Porque se a todo momento eu estou só me divertindo, eu estou tão curtindo, eu não estou indo para lugar nenhum.
é uma decisão. Se você não quiser ir para lugar nenhum, continuar do jeito que tá tudo certo. Mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não é o seu perfil. Então, tente, né, somar hábitos que pode otimizar o seu tempo. E aí você vai ser mais produtivo. Agora, gente, o que é competência? O que é competência? Então tem ali, ó, competência é essa tríplice aí: tempo, qualidade e quantidade. Então, quando uma empresa é considerada competente, será que ela entrega no tempo certo? Será que ela entrega com a qualidade prometida ou acima? Ou será que ela entrega, ou será que ela vende em grandes volumes? Qual desses três pilares tornam a empresa mais competente? O que você acha? Eu diria... Eu vou contar uma história. A história é a seguinte. Eu conversando com um amigo, ele é empresário do ramo moveleiro, ele tem muito sucesso, faz sofás, por exemplo. E eu perguntei para ele, falei, qual que é o seu grande diferencial? E aí ele me falou o seguinte: eu sou muito competente no que eu faço. Eu falei, pô, para 100% das pessoas que eu perguntar isso, vão dizer a mesma coisa. Agora, o que você enxerga como competência? Ele falou o seguinte para mim: Cleiton, eu produzo uma quantidade dentro da fábrica onde eu trabalho no seu limite total. Eu não tenho ociosidade. E dentro desse limite total, eu entrego com uma qualidade excelente. A reclamação, devolução é zero. Praticamente zero. E eu entrego no prazo correto. Se eu prometi para você daqui 30 dias ou menos vai estar na sua casa. Competência são os três pilares. Se você entregar no tempo certo, com a quantidade certa lá que a sua produção demanda, mas com a qualidade muito ruim, você até vai ter negócios, mas as pessoas vão falar muito mal de você. Você pode ter a qualidade excelente, mas entregou no prazo errado, você vai ser considerado um cara enrolado. Olha, esse cara é bom, hein? Mas ele é enrolado. Para alguns clientes você não vai ser competente. Pode até comprar de você. Mas competência e excelência tem que ter os três pilares. Olha aí dentro da sua entrega de solução se você consegue ter isso aqui. Tá bom? E agora estamos indo mesmo para o final. Eu trago sempre essa questão da condição e decisão. Independente do momento que você está. Condição é todo o seu passado, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que te trouxe até aqui. Mas não são as suas condições que vão determinar o seu destino, e sim as suas decisões. Você já decidiu mudar, você chegou até aqui, mas o caminho ele não tem fim. O conhecimento ele é infinito. Você nunca vai saber tudo. Eu já tenho muitos anos de vendas. Mesmo assim, eu continuo crescendo, me desenvolvendo, estudando, conversando com pessoas, fazendo mentorias, cursos, porque o mercado muda, vamos descobrindo coisas novas. Então, isso é algo que é para toda a vida. Mas, independente da sua condição, do momento que você está, não se esqueça disso. São as suas decisões que vão determinar o seu destino, que vão trazer o seu resultado. Se você ficar fazendo sempre mais do mesmo, a chance de você ser engolido pelo mercado é muito grande. Empresas enormes, que eram gigantescas, que dominavam o mercado, muitas delas nem existem mais hoje. Talvez você aí que esteja me ouvindo já deve ter ouvido falar, eu não vou nem citar empresas aqui, mas tem empresas, por exemplo, do ramo de telefonia celular, que eram enormes lá atrás, hoje não existem mais.
Empresas que faziam aparelhos, tocadores de música, que hoje em dia nem existem mais. Então, produtos deixaram de existir, empresas deixaram de existir, e tudo está ligado a essa condição e decisão. O presidente de uma grande companhia, uma vez ele disse: nós não fizemos nada de errado, nós fizemos o mesmo por tempo demais. Então tem que mudar, tem que crescer, tem que se desenvolver. E na vida, no seu negócio, sempre há um caminho a seguir, sempre há uma trilha. E essa trilha, em algum momento, vai te levar para 2 lugares. Isso aí chama-se ponto de inflexão. É o momento onde você decide se você quer ir para o caminho 1, para o caminho 2, ambos vão levar a algum lugar. Muitas vezes, você não sabe para onde vai o 1, você não sabe para onde vai o 2. Mas uma coisa é certa, ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. E aí vem o que eu falei lá atrás, daquelas grandes ideias. Eu tenho uma grande ideia, mas eu nunca pus à prova. Significa que ela está parada no tempo. Será que essa grande ideia ela seria grande mesmo? Como é que você sabe? Você nunca provou, nunca testou, nunca validou? Agora eu vou pegar aquela ideia que nem era tão boa assim, uma ideia ruim, que a princípio parecia. Mas aquela pessoa foi lá, colocou, testou. Será que deu certo de primeira? São muitos raros os casos que dão certo de primeira. É muito ajuste. Então, às vezes, você olha lá para trás, uma empresa que hoje é gigante, que você fala, pô, esse cara teve sorte. Ele estava num momento que era muito óbvio isso. Se eu tivesse lá atrás, eu também teria tido essa ideia. E, né, parece fácil o engenheiro de obra pronta, né? Jogar com o jogo ali, né, sabendo como vai ser. Mas o fato é, você está hoje aí, a todo momento decidindo por algo. Então o seu momento é hoje. Não adianta ficar pensando, né, num processo depressivo, né, olhando para o passado, o que poderia ter feito. Não, corrija o seu futuro. Então essa decisão, para onde você vai, que caminho você vai seguir, começa com você agora. Né? E algumas decisões podem te levar ao lado ruim, outras para o lado bom. Como eu disse, você não vai saber. Mas lá atrás, aquele cara que deu certo hoje, decidiu sair do lugar. E foi aprendendo e melhorando o processo. Então, toda decisão é um plantio que você fez e daquilo você vai colher. Você pode decidir fazer errado, você pode decidir por atalhos, você pode decidir coisas que talvez você se arrependa lá na frente. Como você pode decidir crescer, se desenvolver, fazendo o correto, fazendo o certo, não passando por cima das pessoas. Então, aquilo que você plantar, você vai colher. Lei da semeadura, bíblico isso. Né? Então, não desista no meio do processo. Ajuste o processo. Comece rápido, erre rápido, aprenda rápido e mude rápido. Lembra lá do ressignificado? Preste muita atenção naquilo, tá bom? E aqui, para finalizar realmente, quero deixar o contato de uma comunidade que temos, do Instituto Conecta e Cresce. Então é uma comunidade de recados, que nós vamos colocando ali os eventos que nós temos, tanto presenciais quanto digitais. Se você quiser, vai lá, conecte-se conosco e juntos vamos crescer. O Instituto Conecta Cresce nasceu de um sonho em tornar você próspero. Então, né, nós 4 sócios estávamos vendo muitos empresários sofrendo sozinhos, com vários conhecimentos perdidos por aí. Como é que a gente compila, organiza e ajuda essas pessoas a crescerem e se desenvolverem? Através do Instituto Conecta e Cresce, que é um instituto de educação, uma escola de negócios para você e a sua empresa. Te vejo até a próxima, hein? Até antes do fim. Um abraço.